Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Se você quiser me assistir por imagem, YouTube Rodrigo Carpati, não deixe de ativar o sininho e seguir o canal. Se você preferir no trânsito, no trabalho, no caminho da Assembleia, através de qualquer plataforma streaming você encontra o nosso podcast. Então, antes de começarmos, tem um convidado ilustre, o meu pai. Pai, obrigado pela sua ilustre presença. Tenho certeza que todos aqueles que nos acompanham estão agora estarrecidos. E antes de você falar, vou colocar a música rapidamente que você escolheu para a gente abrir com a sua fala. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Tocando em Frente, de Renato Teixeira. Rodrigo, obrigado pelo convite. O prazer é enorme de estar com você. Você sabe, né? A nossa caminhada não começou hoje. Então, estar aqui aceitando o teu convite, coincidentemente, foi muito bom. Muito obrigado, querido. Vou dispensar todas as formalidades. Hoje o tema é livre. A gente vai falar sobre tudo, sobre qualquer coisa, sobre a vida. E lembrando que essa música, ela me toca também, porque a gente caminha e no fim a gente sabe que a gente nada sabe. Acho que essa é a lição que você me ensina todos os dias, essa humildade, essa decência de começar, essa decência de saber o que a gente tem que fazer. Eu comecei em 95, você começou em 76. Cada dia surgem novos players, todos os dias saem players do mercado, mas alguns princípios precisam ser seguidos para aqueles que querem perpetuar. O que você tem para dizer para essa geração que está entrando, para aquele que quer? Falamos já em outros podcasts, mas é importante a gente reforçar os princípios éticos da profissão. Essa é uma bandeira que você leva e você perde, mas você não perde a honra, você não perde a dignidade. Quando perde o prédio, tem dignidade de entregar. Pouca gente tem essa postura que você tem no mercado. Rodrigo, eu acho que você colocou super bem, né? O mercado condominial, ele não é diferente dos outros mercados e não é diferente do que tem que ser uma família. Então, eu acho que a postura ética, o comportamento ético, ele vem dentro de casa e você implementa no teu trabalho. Então, você colocou muito bem. As pessoas me perguntam, puxa, Gabriel, você está há 45, vai fazer 46 anos de profissão, o que você encontra de motivação? O que faz você se motivar? Eu acho que a motivação não é que nem no jogo de futebol, falar vamos lá, e aquele dia vai ser bom. É você acordar de manhã, saber que você tem uma meta para cumprir essa meta com dignidade, com honra, e principalmente, e você sabe disso, olhar para trás. O que motiva você? É a consistência do que você faz. O que eu fiz? Onde eu estou chegando? Onde eu quero chegar? E não atropelar ninguém. Não precisa atropelar. Eu acho que o Chico Xavier tem uma frase muito marcante para mim. Você não precisa apagar a luz do vizinho para tua casa brilhar. Então, falei essa frase essa semana. Eu acho que é isso, né? Em qualquer profissão, em qualquer atividade, não precisa atropelar ninguém. A gente tem que... Infelizmente, a gente tem alguns exemplos profissionais... da vida particular, da política, que acabam direcionando as pessoas para o lado errado. Mas a gente costuma, você muito bem colocou num dos podcasts, eu escuto todos, né? O voo de galinha. Eu ia pedir para você falar no voo de galinha. Então, pessoal, quem está assistindo agora, vocês vão entender direto na fonte o que é o voo de galinha. Então, acho que a gente pode até separar esse podcast e chamar ele de voo de galinha. É verdade, porque o que acontece? A malandragem, a esperteza, ele acelera o processo. Então, aquilo que você levou 15 anos para construir, talvez a pessoa imagina, Rodrigo, poxa vida, o Gabriel, nossa, que cara idiota, ele levou 45 anos para chegar onde está, eu já estou aqui. Só que quando você não constrói bases sólidas, você tem aquele... Por que chama de voo de galinha? Porque a galinha não levanta voo. A galinha dá os saltinhos. Então, aquela esperteza com o tempo, eu posso afiançar do nosso ramo, Rodrigo, inclusive na área de direito condominial,
administradoras, síndicos, que tiveram sucesso enorme, se projetaram enormemente, desapareceram. Porque aquela chamada, inclusive, a segunda curva, né, do Charles Andy, ele está lá acomodado e está surgindo uma segunda curva com uma postura ética, com conhecimento. Então, essa malandragem, essa esperteza do voo de galinha, o que vira? Vergonha. E a hora que vira vergonha, esse profissional vai demandar para uma outra área, porque o mercado também se qualifica. Não é só o advogado e o profissional. Quem recebe esse serviço também já não é mais aquele camarada que não tem informações. Então, a busca pelo progresso, pela motivação do trabalho, é você levantar o voo lento, consistente, para não cair no voo de galinha, que se você olhar para trás, infelizmente, né, não desejo mal para ninguém, mas a grande maioria hoje tenta esse caminho mais curto. Nós demos aula na FAAP recentemente e você me ensinou muito de previsão e prestação de contas. Você tem uma passagem que você fala do avião. Explica isso, porque é importante a coleta correta de dados. Qual é essa teoria? A teoria é a seguinte... na verdade, na Segunda Guerra, rapidinho, né, que a gente tem pouco tempo, na Segunda Guerra a estatística se desenvolveu muito rapidamente, né? E a importância de você ter dados, né, de você não chegar numa reunião e ter opinião. Eu costumo dizer que opinião o camarada vai ter lá no bar, vai tomar cerveja e vão ter opinião. Quando você vai se apresentar como advogado, como profissional, como síndico ou como administrador, você tem que ter dados. E aí, na Segunda Guerra, os especialistas em guerra começaram a perceber que está morrendo muita gente, tem muito avião caindo. Então eles queriam saber, não contrataram ninguém. Na verdade, eles chegaram à conclusão que aqueles aviões que voltam cheios de marcas de tiro, né, tem que ser reforçado onde tem tiro. E aí eles contrataram um estatístico, né, um famoso estatístico da época, húngaro, né, conterrâneo meu, que não era especialista em guerra, mas especialista em dados, em estatística. E aí chegou para os generais da Força Unida lá, vocês estão errados. Esses dados que vocês estão coletando, onde os aviões estão marcados, vocês não precisam reforçar, porque esses não caíram, esses voltaram. Aonde não tem marca, é onde vocês têm que reforçar, porque esses é o que caíram. Então, a importância de você observar, analisar e ter dados reais. Se você trabalhar com dados errados, você não vai ter consistência na tua profissão, você não vai ter dados que te levem a um objetivo correto. Então, é muito importante aquilo que a gente vem falando, a consistência da base. Você não pegar uma base de um terceiro, de um quarto, de um quinto, que de repente não é aquilo que se aplica para o teu negócio. Isso é importante para tudo e para a continuidade do mercado. Algumas pessoas acham que crescer no mercado é copiar o outro. E não é. Você precisa entender o seu mercado e colocar a sua pessoalidade. Você nunca vai ser eu, você nunca vai ser o Rodrigo, você nunca vai ser o Gabriel, você vai ser você. Você pode admirar pessoas, observar os cases, mas você tem que ter a sua peculiaridade. Ninguém cresce na sombra do outro, ninguém cresce sendo aquele que copia uma pessoa. Você tem que estar na sua peculiaridade. Você me ensinou diversas lições e todas elas eu levo para a vida, e uma delas eu gosto quando eu tenho dificuldades no dia a dia. Eu lembro que você fala que quando a gente encontra todas as respostas, mudam as perguntas. É isso. Eu acho que existe uma prece da sabedoria que não está me ocorrendo agora direito, mas é mais ou menos assim. Você tem que ter percepção e aceitar aquilo que você não pode mudar. E tem que ter coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. E a sabedoria para distinguir um do outro. Então, isso que é a questão. A gente não tem que ser melhor do que o outro. A gente tem que ser diferente. Não tem que copiar ninguém, porque eu tenho características, você nunca me copiou. Eu nunca te copiei. Porque se a gente for igual, não adianta a gente trabalhar. Então, essa que é a diferença, o core competence, o âmago de cada um, é você trazer para a tua característica pessoal aquilo que você aprende. É o que a gente falou no curso. A gente dá a base. Agora, como lidar, eu não quero o mini Rodrigo, o mini Gabriel, né? É como você aplica no teu negócio. É como você muito bem colocou. Para a gente fechar, um tema importante, que é o tema que eu estava na cabeça,
E o mercado hoje fala muito em condomínios clube. Todo tempo a gente vê são as mini comunidades, as pessoas se fechando, se voltando no intramuros. E a gente comentou outro dia, para eu fazer a manutenção de um prédio que ficou obsoleto, de uma torre, eu vou gastar X. Mas, às vezes, um condomínio clube de 10 torres, 8 torres, o preço da reconstrução é inviável, a desvalorização é tremenda. Então, quais são as lições para aqueles que operam dentro de condomínios clube de forma genérica e rápida, para que as pessoas consigam atingir aí o melhor potencial do condomínio? Bom, mas não posso esquecer de que você colocou que aprendo lições comigo. Eu aprendo muita lição com você também, porque você, assim como eu, pouca gente sabe, você é prático, né? Também é chão de fábrica e cresceu nesse mercado aprendendo dia a dia. Eu acho que o condomínio clube, as pessoas têm que entender um conceito contábil que não é teórico, as pessoas acham que é teórico, que é a depreciação. Saber que os bens depreciam. E se o poder público, se o político também entendesse que quando você compra um ativo, você é um síndico que está 2 anos lá, você criou algum benefício, você abriu uma rua como político, aquele ativo gera um passivo. Então você tem que ter o correspondente para manter aquilo. Porque se você não mantiver aquilo, a médio e a longo prazo, aquilo deteriora. Num condomínio menor, com menos pessoas, você junta as pessoas e eventualmente arrecada e reconstrói. Num condomínio clube, onde você tem 12, 13, 10, 7 torres, uma reforma de fachada, se você deixar deteriorar, milhões. Então, eu acho que é esse conceito de você entender da manutenção preventiva para que não chegue numa deterioração, numa depreciação final, onde as pessoas perdem o patrimônio. Antes da gente acabar, a gente sempre comenta algumas notícias e eu vou passar uma notícia aqui para a gente comentar. O aumento da violência doméstica, ativistas resgatam cadela que foi espancada por mulher em condomínio em Sorocaba. Notícia do G1. Então, nós temos observado aí um aumento muito grande da violência doméstica e da violência contra animais, leis municipais e estaduais protegendo. Você tem visto esse aumento também nos condomínios de violência? Muito, Rodrigo, infelizmente. E eu acho que o que você faz, através desse podcast, através das palestras que você faz, precisa não só criar a lei, na verdade, a função da lei, você sabe melhor do que eu, é harmonizar a relação humana. Mas a gente precisa conscientizar as pessoas. As pessoas precisam ter medo de fazer, porque tem uma pessoa que vai denunciar. E as pessoas têm que ter coragem de denunciar. Então, eu acho que a conscientização, as leis sozinhas não fazem efeito, né? Então, esse trabalho que você faz com muita propriedade é divulgar e dar coragem às pessoas para que isso venha a ser inibido, porque é um absurdo esse tipo de coisa. E é um absurdo que tenha que ter lei para isso. Exatamente. Notícia fresquinha, atualizada há 3 horas no G1, portal G1 Rio de Janeiro. Caixa d'água tomba sob prédio na zona oeste do Rio. Mulher é atingida. Uma cena, a gente vai estar vendo agora essas imagens aqui na televisão. Uma caixa d'água tombando, um negócio complexo. Volta no que a gente falou da manutenção. Fez uma caixa d'água, eventualmente a construtora, alguém não inspecionou, isso não é aparente, deteriorou. Eventualidades acontecem, acidentes acontecem, mas muita coisa é previsível. Uma inspeção predial, um laudo preventivo, e as pessoas às vezes acabam negligenciando, se preocupando só com o aumento do condomínio, com a fofoca dentro do condomínio, e isso não dá para resolver dessa forma. Exatamente isso. A mensagem é profissionalização. Profissionalização o tempo inteiro. Prepare. A gente tem encontrado síndicos super capacitados, né, fazendo curso com a gente, trazendo informações, inclusive, né, porque é uma troca, a gente ensina, mas aprende também. Eu acho que esse é o caminho, né, não se acomodar. É a música do que você colocou agora, né? No fim, a gente só sabe que nada sei. Então, agradecer você, pai, por estar aqui comigo, por ser meu pai. Agradecer minha mãe que está aqui no estúdio. Obrigado, mãe. Bom, para mim é uma honra, não preciso nem dizer o orgulho que eu tenho do que você alcançou e que você representa para esse nosso segmento que precisa de pessoas como você. Parabéns pelo seu trabalho. Uma frase que uma vez eu vi no muro do colégio que fala assim: grandes são os mestres nos ombros dos quais eu me debrucei. Então é isso, as pessoas são aquilo
que elas vivem diariamente aqueles ensinamentos. Isso me deixa numa posição muito mais complicada. Vamos finalizar com a música do Renato Teixeira, mais uma vez. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. Bom, não podemos colocar mais para não violar direitos autorais. Pai, obrigado. Você que está nos assistindo, você pode acessar os canais Rodrigo Carpati no YouTube, siga, ative o sininho, ou através de qualquer plataforma streaming, se você quiser ouvir no carro, a caminho do trabalho, da assembleia ou do feriado também, em qualquer situação. Muito obrigado e até breve. Dá tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Podcast com Rodrigo Carpati. Esperamos por você. Uma produção Universo Condomínio.